Pessoal, eu vou iniciar a gravação falando um pouquinho a respeito da nossa avaliação formativa, tá? Não, eu tô gravando pro pessoal de casa, mas já vou chamar vocês aí, tá? Aqui, ó, não, eu iniciei a gravação pra gente falar da avaliação formativa. Assim, ó, aqui no primeiro, então, o que que vocês têm que fazer? A diferença de imunidade inata e adaptativa ou adquirida, tá? Então, em relação às funções e às características, tem um monte de espacinho. Não, 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 é porque do jeito que eu peguei da tabelinha, deixa eu ver se não tá até preenchido aqui. Tá. Aí só falta tá, tipo assim, preenchido, né? Não, não tá. Né? É só um modelinho. Aqui tinha várias outras, né, características para vocês colocarem, mas eu. Então tá, agora eu entendi. É da cor, as funções e a característica do dispositivo em si. Isso, ficou aqui essas linhazinhas, ficou estranho. Eu falei, meu Deus. Será que tem que preencher tudo, né? Não. Não, assim, função. Tá, por exemplo, imunidade inata, barreiras epiteliais, né? Qual característica, qual é a função, né? Vai colocando, vai preenchendo do jeito que vocês lembrarem, assim, ou que vocês tiverem realmente absorvido da matéria. Tá, essa daqui fala assim, ó, os micro-organismos apresentam moléculas que estimulam a imunidade, tá? Então, assim, a composição dos micro-organismos podem ser proteicos, não proteicos, que daí vai ser polissacarídeos, que são açúcares, e lipídios, tá? Então, em relação a essas moléculas, lembra que eu falei que existem os antígenos? Então, o antígeno vai ser o reconhecimento de algumas dessas estruturas proteicas, polissacarídeos ou lipídios, tá? Então, quem são essas moléculas que estimulam a imunidade? Um antígeno. Não era? Acho que sim. Eu achei que é a resposta. Né? Pelo menos é o que eu quero que vocês levem para a vida. Então, assim, como essas moléculas são chamadas? Moléculas antigênicas, né? Então, é um antígeno. A gente tem que saber isso, até inclusive para a aula de hoje, eu vou falar bastante de antígeno, e aí talvez, né, entre um pouquinho melhor na cabecinha de vocês, né? E que moléculas são essas? Então, podem ser moléculas proteicas, podem ser polissacarídeos, podem ser lipídios. Então, esse conhecimento, talvez eu não tenha realmente colocado no slide que falava sobre isso, mas é algo que vocês têm que entender na cabecinha de vocês, que partículas estranhas vão compartilhar alguns componentes, né? Então, o meu corpo ele tem que reconhecer o que é estranho. Qual que é a composição de uma bactéria? Qual que é a composição lá do vírus? Então, o vírus, se ele tem envelope, ele tem uma camada de fosfolipídios. O fosfolipídio, ele é uma molécula considerada como um antígeno. A bactéria, ele tem peptídeo glicano, polissacarídeo, então açúcares ali, tem proteínas também na membrana. Então, é uma maneira de vocês começarem a ter uma visão de disciplinas que vocês estudaram separadas, mas que, ó, a gente já vai começar a unir. E ao longo da vida de vocês vai ser assim, vai ser a união, né, dessas matérias que foram estudadas de maneira individual, tá? Mas fiquem tranquilos, gente, é para vocês quebrarem a cabeça mesmo. Oi? Mas é assim, é um preparo. Fiquem tranquilos, gente. Não é isso aqui, não é para prejudicar ninguém. Tanto é que eu venho aqui, eu falo a resposta para vocês, sem problema nenhum. O que eu quero é abrir a cabecinha de vocês, né? Para que vocês consigam absorver cada vez mais e entender mais o que está acontecendo. Aí, ó, quais receptores estão envolvidos no reconhecimento dessa molécula? Eu falei para vocês, tinha um receptor chamado
Toll-like receptor, depois eu falei do scavenger, né? Aí eu fui falando vários outros, mas mais importante, assim, mais estudado é receptor do tipo Toll, tá? Aí aqui, ó, que célula que vai apresentar esse receptor? Aqui a gente já tem que fazer a união de que a célula que tem esse receptor, gente, que vai reconhecer aquele antígeno, ela tem que ser aquela célula que faz a apresentação de antígeno. Então, tem que ser ou uma célula que faz fagocitose, tá? Porque assim, se ela não fizer fagocitose, qual vai ser o intuito dela ter um receptor para reconhecer o antígeno, se ela não pode fazer bulufas nenhuma com ele? Ah, tá bom, eosinófilo lá. Ele vai ter esse receptor, mas ele vai fazer o quê? A função dele é liberar aqueles grânulos que estão no citoplasma dele e levar ao desenvolvimento de processo inflamatório, né? Fazer citotoxicidade, depende lá da função específica, né? Uma reação alérgica. A função dele é mais direcionada para isso. Ele não faz fagocitose. Então, é por isso que quando a gente fala de diferentes células, quando eu mostrei para vocês célula sanguínea, nós temos lá neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito e linfócito. São 5 tipos celulares. Cada um desses tipos tem uma função especializada, tá? Em imunidade inata, eu vou ter principalmente neutrófilo, monócito, tendo um papel muito importante. Imunidade adaptativa, linfócito. Aí, depois eu misturei outras células para vocês, que ela não tá só ali na corrente sanguínea, mas que ela tá principalmente no tecido. Porque muitas vezes quando a gente se corta, quando eu vou desenvolver uma resposta imune, ela não vem de algo que tá na corrente sanguínea. Não, né? Ela é alguma coisa que entrou aqui no meu tecido, passou aquelas barreiras de proteção. Quem que eu vou encontrar aqui na pele? Outros tipos celulares, que daí vai ser macrófago, mastócito, célula dendrítica. Tá? Então, por isso que a gente conhece as células, mas claro que para vocês... pode entrar, meninas. Claro que para vocês é a primeira vez. Só que aí, ó, que nem o Edu, ele já vai trazendo na disciplina deles, vai falar um pouquinho mais das células. Vocês ainda vão ter muitas outras disciplinas que vai trazendo novas informações sobre esse conteúdo. E aí, vocês têm que ir montando na cabecinha de vocês a história. Ó, quando a gente faz farmacologia, fica muito difícil da gente entender. Porque daí, tipo assim, a gente ainda não viu o que ele tá falando, né? Depois que a gente faz a aula, tipo, da professora e do professor Eduardo, parece que abre a mente. Porque aí quando a gente volta pra aula dele, a gente já tá mais bem entendido. Isso. Quem que tá dando farmaco? Luciano. Luciano. Mas é assim, farmaco ainda acho muito mais difícil se você não tiver a base da fisiologia, porque é na fisiologia que você vai entender, ó, tem receptor beta, tem receptor alfa, então um dá vasoconstrição, outro dá vasodilatação, é difícil mesmo, tá? Mas aqui seria uma atividade em relação. Toda aquela historinha que eu contei da importância do receptor na imunidade inata para reconhecer esse material estranho. Então, lembra que eu coloquei assim, tinha um slide, tem vários tipos de receptores. Aí, lá nos receptores, está especificando o que cada um reconhece. Tem um receptor que só reconhece LPS, tem um que reconhece flagilina, tem um que reconhece DNA, tem um que é peptídeo glicano. Então, isso aqui, ó, esses antígenos, esses nomes que eu tô falando para vocês, é isso aqui, ó. Que moléculas são essas? Então, são moléculas que fazem parte da constituição de um vírus, de uma bactéria ou de um fungo. Tá? Quando a gente fala de vírus, aí ó, a gente fala RNA, DNA viral, envelope, que daí é lipídio, ou proteína, né? Que são os capsômeros das proteínas lá virais. Quando a gente fala de bactéria, a bactéria ela tem polissacarídeo,
né? Peptídeo glicano, ela tem algumas proteínas na composição, ela tem lipotoxina, que é o LPS. Quando a gente fala de fungo, os antígenos podem ser manose, flagilina, tem vários, né? Vários constituintes, tá? Deu? Poderia ter escrito diferente, né? Tipo assim, os micro-organismos apresentam moléculas que estimulam a imunidade e que são reconhecidos a partir do processo de fagocitose, né? Mas é para vocês pensarem mesmo, tá? Essa aqui tá tranquilinha? Essa daí foi aquela que você falou. É da última aula, né? Eu até... eu até deixei em inglês para dificultar um pouquinho mesmo, né? Mas assim, não para dificultar, mas porque daí vocês vão olhar as anotações do caderno, vai olhar lá, e daí você vai vir e falar, ah, não, é verdade, ó, isso daqui é a tal da selectina, porque mesmo que tá em inglês, gente, dá para entender, ó, deixa eu aumentar aqui, mas tá assim, ó, leucócito, ó, integrina, selectina, proteoglicano, né? Dá para entender assim quimiocinas, então não são palavras também muito difíceis. Macrófagos, ó, citocinas, tá? Então, ó, rolamento. Daí vai colocando todos os processos. Isso. Na verdade, eu ia tampar, né, os nomes para vocês, aí eu fiquei até com mais dó. Falei, não, eu ia tampar e mandar vocês escreverem assim o que estava acontecendo em cada um. Mas isso aqui é o processo de inflamação, lembra? A gente tem mediador químico agindo no vaso, aí entra toda aquela questão de fisiologia, tá? Esses mediadores químicos, essa resposta, ela faz uma vasodilatação em vaso periférico e em vasos centrais ela faz uma vasoconstrição. Então, eu aumento o meu fluxo sanguíneo aqui. Esse vaso, quando ele dilata, ó, ele vai alterar o espaço entre as células. Então, isso a gente chama de aumento da permeabilidade, né? Então, o vaso, ele perde seletividade, porque quando ele tá fechadinho, nada entra, nada sai. Mas quando ele vasodilata, fica muito mais fácil o que tá aqui dentro sair para fora. Qual que é o intuito de sair para fora? É reconhecer aquilo que tá causando algum dano, né? Para dentro ali do nosso corpo, o vírus e a bactéria. E aí o leucócito, normalmente, ele anda aqui no lúmen, ele não pode tocar o vaso, mas quando o vaso dilata, a minha circulação, ela fica em estase, em lentificação. E aí, ó, o leucócito, ele vem aqui. Só que esse processo, ele é todo ativado de uma maneira, né, simultânea. Então, ao mesmo tempo que o vaso dilata, algumas proteínas alguns receptores começam a ser expressos aqui no endotélio do vaso, que são essas selectinas. Então, quando a célula sai da luz e ela vem aqui para encostar no endotélio, que é algo que não poderia acontecer normalmente, ela vem, ela encosta, ela já reconhece esse receptor. Então, ela não vai causar lesão ali no vaso. E aí, vai rolando, a afinidade vai aumentando e essa célula sai de dentro do vaso. Então, é o processo que a gente chama de recrutamento, de rolamento e de diapidese, né? Que é a saída desse leucócito do vaso e indo para o local ali do processo inflamatório, tá? E esse daqui? Eu adoro figura. Ó, todas as ações dos linfócitos dependem das suas interações com outras células, tá? Então, essa inflamação tá fazendo várias células sair de dentro do vaso, né? Que vai ser principalmente neutrófilo, que é o primeiro que vai. O monócito que tá no vaso, ele sai, ali no tecido ele passa a ser chamado de macrófago. E por que ele chama essas células aqui? Porque tem uma bactéria no tecido
E quando as células de dentro do vaso chegam até lá, elas vão fagocitar, né, aquela bactéria. O neutrófilo, ao mesmo tempo que ele fagocita, ele morre. Ele já ativa um sistema de morte. Então, assim, ele vai lá, ele come tudo, fagocita tudo e ele destrói. Só que a minha resposta imunológica, ela não vai acontecer só para limpar, para fagocitar. Muitas vezes, se a inata der conta, porque isso faz parte da imunidade inata, ok. Agora, se ela não der conta, ela vai chamar o irmão mais velho, né? Então, ela vai chamar a imunidade adaptativa. E aí, para a imunidade adaptativa acontecer, eu preciso ter alguma célula interagindo com o meu linfócito, porque sozinho ele não consegue, não é? Então, ó, descrevam qual é a importância do processo da fagocitose para a apresentação de antígeno, incluindo a especificidade das células APCs. Então, assim, qual é a especialidade das células apresentadoras de antígeno? É fagocitar aquele material, aquele vírus, aquela bactéria, é picotar ele ali dentro e levar lá na membrana novamente para mostrar para o linfócito. Aí a Angélica falou que essa minha figura veio na minha cabeça certinho. A figura e a lembrança da Angélica falando que parecia um tobogã. Lembra aquela figura que parecia o tobogã? É a figura que tá fazendo a mesma coisa que isso aqui, ó. Ó, uma célula. Tá fagocitando. Tá picotando, tá? Depois ela tá mandando de novo para a membrana, porque ela não quer ficar só com aquela informação dentro dela. Se fosse um neutrófilo, ele já entraria em apoptose aqui. Por isso que a gente tem a célula apresentadora de antígeno. Quem são as células apresentadoras de antígenos especializadas? Macrófago e célula dendrítica, não é? Então, ele já tem esse nome porque ele não guarda essa informação daquilo que ele fagocitou só para ele e morre. Não, ele é fofoqueiro, ele vai contar para outra pessoa. E aí ele vai lá e chacoalha, fala, ó, tá aqui, vem aqui, né? Então, ele vem. Aí vem o linfócito e reconhece. Vou fazer uma atividade mais tranquila da próxima vez. Ou às vezes gravar um vídeo, né? Explicando. Professora, mas aqui uma prova que faz a resposta. É porque a gente acabou da mensagem ou os dois fazem juntos? Fazem juntos. A célula dendrítica, ela é uma célula que fica na linfa, né? Então, ela não tá na corrente sanguínea. Tá? E o macrófago é uma célula que fica no tecido. Então, tudo vai começar porque o macrófago do tecido reconheceu alguma coisa estranha. Ele faz a fagocitose. Só que no primeiro momento, essa fagocitose dele não é para apresentar para o linfócito ainda. O primeiro momento é para ele fagocita, ele produz mediadores químicos que vai agir aqui no vaso. Então ele alarma, ele fala assim, ó, chegou alguma coisa, manda gente para me auxiliar. Professora, porque a gente procurou, mas não achou, mas tudo que você está falando agora, você falou na aula, você está anotado, então não olhei na anotação. Não, mas é isso mesmo, eu vou falar 10 mil vezes, vocês vão sair daqui sabendo, decora e salteado. Mas os meus slides, gente, é uma bagunça. Vocês conseguem entender meus slides? Meio doido, né? E daí no começo eu dei umas aulas sem slide, fui lá. Então, mas assim, então aí o macrófago, finalizando aí o que o Júnior tá falando, ele reconheceu isso estranho. Às vezes ele reconhece
o corte, o dano que a gente fez no tecido, e aí ele já pensa, olha, pode ser que tenha uma bactéria ali junto, vou avisar, e aí começa o processo inflamatório, que é o recrutamento de células para o local. E dessas células que vêm para o local, vem mais macrófago, vem neutrófilo, vem, né, alguns linfócitos também vem, mas no processo inflamatório. E com isso também vem a célula dendrítica, porque a célula dendrítica ela é uma célula que está ali entre linfa, corrente sanguínea, ela também fica fazendo uma vigília. Aí ela reconhece que tem muito bafafá em um lugar, ela vai lá. Aí ela chega, ela fagocita, tá? O macrófago chega, fagocita, ele já tá ali, ele fagocita. Só que quem tem essa capacidade de pegar passar aqui, de pegar aqui, ó, né, fagocitar esse antígeno estranho e levar para aquele local aonde estão os meus linfócitos virgens, os meus linfócitos naive, é a célula dendrítica, tá? Então, é só ela que vai chegar e vai conseguir entrar dentro do linfonodo, da placa de Peyer, do baço e falar assim para o linfócito, ó, vem aqui, tô precisando de ajuda. Tá acontecendo isso, vamos acelerar, tá? Então, é ela que faz esse processo aí. Ficou mais claro, então? Sim. Ô, gente, deixa eu pegar a nossa aulinha de hoje para começarmos, então. Ixi, não é essa, não. Isso também não é esse. Acho que eu fechei. Pera lá. Vou arrumar aqui. Deixa eu só ver onde que... Aqui. Daí qualquer coisa vem para esse canto aqui para desenhar, tá? Ó, gente, hoje nós vamos começar a entender melhor a parte, então, da imunidade adaptativa humoral. Então, o que que nós tínhamos, né? Até tudo isso que eu revisei com vocês é a parte da imunidade inata passando para a imunidade adaptativa. Agora, a gente precisa começar a entender um pouco melhor qual é a função dessa imunidade aí adaptativa, né? Então, dentro de imunidade adaptativa, a gente tem duas subdivisões, que vão ser a atividade desempenhada pelo linfócito B ou pelo linfócito T, certo? Hoje nós vamos começar aqui essa parte da minha imunidade desempenhada pela célula B, que é conhecida como imunidade humoral. Então, por que eu coloquei até aquela questão lá do antígeno para vocês? Aqui vocês já precisam entender o que é esse antígeno, qual que é aquela partícula ali, né, que eu coloquei para vocês como pergunta. E o anticorpo, porque toda a resposta, toda a função da minha imunidade humoral, ela vai estar relacionada com um complexo que é o antígeno-anticorpo, tá? Então, às vezes a gente pode colocar assim, só como AG mais AC. Tá? Então, são algumas abreviações que a gente usa dentro da imunologia que está me referindo a esse complexo antígeno-anticorpo, tá? O anticorpo, então, gente, ele tem uma diversificidade e uma especificidade muito importante. Quando a gente fala de imunidade adquirida, a gente já pensa nisso, né? É uma imunidade que tem a capacidade de diversificar todos os agentes etiológicos, patológicos, né? E detalhar especificadamente ele, reconhecer especificadamente aquela forma estranha, aquela partícula estranha, tá?
eles vão ser os principais mediadores da nossa resposta imune humoral, certo? Então, isso daqui, né, essa figurinha, nós vamos ter uma aulinha prática de tipagem sanguínea, e aqui só para vocês entenderem que as nossas células vermelhas, né, as nossas hemácias, elas têm tipos específicos de antígenos expressos na sua membrana. É o que faz a gente ter aquela variação de sistema ABO. Alguém aqui já sabe qual é o tipo sanguíneo? Todo mundo, será? Não? Não? Sabe? Ó, no O a gente não tem. Mas assim, o que acontece, gente? Aí depende, né, do tipo sanguíneo. As hemácias, elas vão possuir um antígeno na sua membrana. Tá? E o nosso corpo desenvolve alguns anticorpos que reconhecem esse antígeno. É por isso que a gente não pode fazer uma transfusão sanguínea com sangues que são incompatíveis, tá? Então, quem tem o tipo sanguíneo B, ele tem o antígeno B expresso na membrana daquela célula, tá? E aí ele cria no corpo dele um anticorpo contra aquele antígeno. Mas aí depois, quando a gente for falar na parte lá de tipagem sanguínea, eu volto um pouquinho para vocês, tá? Porque acho que eu já até falei meio enrolada aí, do tipo O, na verdade, ele tem todos os antígenos do A e o B expressos. Então, ele doa, mas ele não recebe. Tem alguma coisa assim, que é o doador universal. E tem o receptor universal, que daí o do tipo sanguíneo AB, ele recebe, tá? Então, tem, né, essas diferenças aí. Bom, mas vamos conhecer hoje o que é esse anticorpo, tá? O antígeno, ele pode ser reconhecido de 3 formas na imunidade adquirida. Quem é o antígeno mesmo? Uma bactéria, um vírus, lembram? Uma partícula estranha. Então, uma toxina, por exemplo. Nossa, hoje eu tô falando por exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Já pensando para você. Nossa, se a gente for picado por uma cobra, a cobra tem veneno? Então, o veneno daquela cobra, ele vai ser reconhecido como um antígeno, não vai? Porque o antígeno é tudo aquilo que for estranho para o meu organismo. Tudo aquilo que for capaz de ativar a minha resposta imune inata e adquirida, né? Resposta imune adquirida, tá? Então, o antígeno pode ser tudo que for reconhecido que ativar a resposta imune adquirida. Inclusive, a gente tem pessoas que têm doenças autoimunes. Elas reconhecem algo próprio como antigênico. Mas antígeno, antigênico é tudo aquilo que tem a capacidade, que é estranho, que deveria ser estranho, e tem capacidade de ativar a resposta imune adquirida, tá? Então, os antígenos, eles podem ser reconhecidos pela minha imunoglobulina, que é um anticorpo, né? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor. Eles podem ser reconhecidos por alguns receptores que estão presentes nas minhas células, ou eles podem ser reconhecidos por moléculas de MHC. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, ó, das imunoglobulinas, tá? Para vocês conhecerem quem são, aonde estão, como são formadas, tá? Quantos tipos são, tá? Porque tem bastante aí para vocês identificarem. O anticorpo, pessoal, ele pode existir em 2 formas, tá? Então, o primeiro é aquele que está na membrana plasmática do linfócito B. Então, ele funciona como se fosse um receptor. Lembra lá que eu contei para vocês que na membrana das células tem alguns receptores?
tá? No caso do linfócito B, ele tem alguns receptores, que é o receptor de célula B, e ele tem também aqui, ó, um anticorpo, tá? Então, eu tenho esse tipo de anticorpo exclusivo da célula B, tá? Ele funciona, tem essa função como receptor. Então, ó, o linfócito B tá aqui, ele tem esse receptor de antígeno na membrana dele. O que é esse outro aí? Olha. É o anticorpo que tá na membrana do linfócito, tá? E aí, o que é legal, né, do linfócito B ter esse receptor ali na membrana dele? É que se ele tá passando em algum lugar e ali tem um antígeno estranho, um antígeno, né, solúvel ali disperso, ele pode capturar. E aí eu não preciso de todo aquele mecanismo, lembra? De fagocitose, de recrutamento. Ele poderia reconhecer, né, esse antígeno ali solúvel, tá? E aí ele mesmo reconheceria e produziria lá a ativação de outras células, tá? Então, ele reconhece, mas aí qual é a função dele? Ir lá e apresentar para o outro linfócito, que é o T. Que aí a gente vai entender um pouco melhor lá na resposta adquirida celular, tá? E nós temos os anticorpos secretados. Esse anticorpo secretado, gente, é aquele que foi produzido dentro do linfócito. Quando o linfócito B está produzindo anticorpos, ele passa a ser chamado de plasmócitos. Tá? Ele passa a ser chamado de plasmócito. E aí, ele produz internamente esses anticorpos e ele libera. E esse anticorpo, ele cai e pode ficar na circulação, no tecido, nas mucosas. Então, a gente faz vários exames imunológicos, hoje nós vamos fazer na nossa aula prática, para avaliar a presença desses anticorpos, né? Que vão me dizer diretamente se aquele paciente está positivo para HIV, se está positivo para hepatite. Se a gente está fazendo um teste imunológico com sangue, eu estou tentando avaliar o quê? Ó, a presença desses anticorpos secretados na circulação. Só que a gente não faz o exame do COVID aqui no suave, né? Pega nas narinas, tem alguns agora que fazem na garganta. A gente pode estar tentando identificar, que depende da especificidade do método, mas a gente pode estar avaliando a presença desses anticorpos ou do próprio antígeno ali que vai ser capturado pelo anticorpo do kit aqui das, né, mucosas também, tá? Existem quem são alérgicos, né, que tem asma, que tem várias respostas de hipersensibilidade contra várias moléculas, poeira, sabe, cocô de ácaro, pulga, né, tem pessoas que têm sensibilidade a muitos componentes que a gente encontra o tempo todo, né, ali, o tempo todo, né, no ambiente. E aí, o que a gente faz? Pode fazer testes imunológicos, né? Pode avaliar esses anticorpos que as pessoas criam, pode fazer testes de sensibilidade na pele, para ver se ativa essa resposta imunológica também, tá? Então, nós temos esses dois tipos. Como que acontece essa resposta imune humoral, então? Essa ativação, gente, ela vai acontecer ali com o meu linfócito e nada mais diferente do que a gente falou na última aula. Esse linfócito que for reconhecido, ele vai expandir, ele vai proliferar, tá? E aí era aquela relação que eu perguntei para vocês, né? Do aumento lá dos linfonodos, aquela famosa íngua. Então, a íngua que está sendo desenvolvida no paciente, ela vai estar relacionada com a ativação de resposta imune adquirida. Tá? Então, tudo isso ainda acontece dentro ali dos linfonodos, certo? E depois que essas células, elas foram ali expandidas, elas vão fazer a sua função. O
linfócito B, ele se transformando em plasmócito, ele vai produzir os anticorpos. Então, esses clones de células ali que se dividiram, que proliferaram, sai de dentro do linfonodo, cai lá na corrente sanguínea e vai ativando ali, né? Vai produzindo esses anticorpos para cair, tanto lá na corrente sanguínea, quanto também ficar fixo em alguns tecidos e mucosas, tá? Depois, uma parte acaba virando ali células de memória. Então, pessoal, o anticorpo, ele faz, né, a parte efetora da resposta imune humoral e eles são secretados para que eles consigam reconhecer o antígeno, tá? E aí ele vai formar o que nós chamamos de complexo antígeno-anticorpo, tá? Já vamos entender qual é a função aí desse complexo também, tá? Lembram? É muito básico, às vezes parece tão básico assim que a gente tenta encontrar uma complicação, mas não, tá, gente? Esse antígeno-anticorpo que acaba se complexando é uma maneira de facilitar o meu processo de fagocitose, tá? Muitas vezes é por esse motivo. E aí nós temos também aqui, né, um novo que eu vou falar para vocês, que é a proteínas do complemento. A gente vai entender um pouquinho melhor cascata de sistema complemento, o que está acontecendo, né? Esse sistema complemento são proteínas que também estão dentro da nossa corrente sanguínea, tá? E aí, quando eu tenho toda essa atividade, todo esse sistema imunológico ativo, essas proteínas, elas podem ser ativadas. E aí elas têm uma função bem importante na destruição do meu antígeno ali, do meu agente estranho. Então, aquele agente estranho, aquela bactéria, ela vai morrer, seja pelo processo de fagocitose, ou pelo sistema complemento, ou também lá pela imunidade citotóxica, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Mas dentro aqui da função do anticorpo, a gente tem isso, né? Esse mecanismo de eliminação do agente estranho pelo reconhecimento do anticorpo e a facilitação que o anticorpo faz em ativar sistema complemento ou meus fagócitos, sistema imune. Vão perguntando, tá, gente? Então, a eliminação requer a interação do anticorpo com outros componentes do sistema imune. Então, na fagocitose, a gente tem várias células aqui que precisam se interagir, não é? Ou a gente tem essas proteínas aí do sistema complemento também. Então, as células, como faz a fagocitose, que é esse ultimamente estranho, ela faz a eliminação. Ela faz a eliminação também. A fagocitose, aqui nesse caso, ela não vai estar sendo feita como a gente falou anteriormente, para ativar, para mostrar. Não, aqui ela já está fazendo para eliminar. Que ela vai eliminar com as proteínas que ela desenvolve. Qual que é a proteína? O que ela joga para eliminar? Proteína é um mecanismo e as células fazendo fagocitose é outro. São dois mecanismos diferentes, tá? Ó, na verdade, o que tá falando aqui? Não sei se às vezes na hora que escreve fica confuso. Eu não entendi. Tá, aqui o que eu tô falando pra vocês, gente? Que o anticorpo, ele é aquele componente específico e efetor da imunidade humoral, tá? Para que eu tenha imunidade humoral acontecendo, eu tenho que ter o anticorpo, tá? É ele que faz, né, que o meu sistema imunológico esteja ativo em fase humoral, tá? O que acontece aqui com ele? Ele, mesmo que tá na imunidade adaptativa ou adquirida, a função dele ainda é dependente de mecanismos da imunidade inata,
que é o meu sistema imune aqui. Porque proteínas do sistema complemento é inato. Entende? Tá lá na corrente sanguínea, são proteínas que tá lá no sangue. Então ele já tá pronto, ele tá ali. E essa fagocitose também faz parte das células fagocíticas de sistema inato. Tá? Então eu tô mostrando para vocês que assim, mesmo que o meu corpo ative imunidade adquirida, ele ainda tá recrutando imunidade inata. Olha como que, né, o tempo todo tá tudo se interagindo. É que quando a gente vai explicar, é muito mais fácil fazer a separação. Mas vocês têm que ter na cabecinha de vocês que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é porque eu ativei o sistema imune adquirido que aí a imunidade inata ela vai parar de funcionar. Não. A imunidade inata é proteínas, células de fagocitose, aquele processo inflamatório, recrutamento de células, tudo isso está acontecendo o tempo todo. Todas as alterações vasculares, vasodilatação, vasoconstrição, tudo está acontecendo. Tá? Tá. Então, nós temos o nosso anticorpo. Eu vou apagar se não tem. Ou vocês querem que eu venha para cá? Será que vai dar? Pra eu vir para cá? Deixa eu só ver minha câmera aqui. Ó, gente, então o anticorpo, eu tenho aqui, né, ó, o meu linfócito. Lembra lá da figurinha do linfócito na corrente sanguínea? Esse linfócito, quando ele está produzindo o anticorpo, que ele vai virar uma célula ativa, o citoplasma dele até aumenta de tamanho. Tá? Então, aí ele passa a ser chamado de plasmócito. Certo? Esse plasmócito, então, ele está produzindo, né, aqui no interior dele e liberando esses anticorpos. O anticorpo a gente representa aí como se fosse uma letrinha isso, tá? Por quê? O que o anticorpo vai fazer? Aqui tem uma bactéria. O que tem na membrana dessa bactéria? Algum componente antigênico, não é? Então, a bactéria, ela é o meu antígeno, agir, tá? Esse anticorpo, gente, ele é específico para reconhecer essa bactéria. É por isso que a gente fala que resposta imune adquirida, ela tem especificidade e diversificidade. Por quê? Se eu tiver aqui, ó, uma outra bactéria e esse anticorpo, ele só foi produzido para reconhecer essa rosinha, ele não vai se ligar nem na amarela nem na laranja. Ele só vai se ligar na rosa. Então, ele vem aqui, ó, e ele reconhece, tá? Esse reconhecimento, né, quando o antígeno está reconhecido, está ligado com o anticorpo, eu vou chamar de complexo, aquele que eu escrevi lá, complexo antígeno anticorpo. O que acontece aqui, ó? Os dois, eles estão unidos, eles estão complexados, tá? Esse reconhecimento, esse complexo, gente, é importante porque ele faz o quê, ó? Ele neutraliza esse antígeno. Esse foi no caso da cobra. Pode ser também, poderia ser esse antígeno aqui, ó, o veneno da cobra. Então, a gente dá um soro que tem um anticorpo. Ele vai fazer o quê? Ele vai reconhecer aquele veneno e ele vai neutralizar. Então, se ele neutraliza, significa que ele vai ficar sem capacidade de causar os
ele poderia causar. Tá? Ele faz a ativação do sistema complemento. Tá? Depois, a gente vai conhecer o sistema complemento. São várias cascatas, são vários tipos de ativação do sistema complemento. E uma delas acontece porque aquela proteína que está passando, fazer o xizinho que é a proteína, né, que está passando lá na nossa corrente sanguínea, ela está inativa. Só que quando ela reconhece esse anticorpo, ela passa a ser ativada. Ela passa a ser ativada, né? Ela fica ativa. Então, ela vai ter a função dela sendo desempenhada ali. Um outro ponto é que eu tenho um mecanismo chamado de opsonização do antígeno com anticorpos. Então, o que significa? Ó, todos os anticorpos vão vir aqui e vão revestir essa bactéria. Esse processo de revestimento, né, de revestimento com anticorpo, algum ali agente estranho, alguma toxina, a gente chama de opsonização, tá? Essa opsonização, ela é importante porque ela vai facilitar o processo de fagocitose. Então, de repente, está passando aqui, ó, um macrófago. O macrófago fica mais fácil para ele reconhecer esse antígeno complexado do que ele reconhecer um único anticorpo que está ali. Nossa, vou parecer um rabinho, né? Mas era um anticorpo aqui também. Do que ele reconhecer esse outro anticorpo ali. Tá? Hoje vocês vão entender, tem um pouquinho mais lá para frente, que esse reconhecimento da célula que vai fagocitar é a partir dela entender e dela reconhecer um pedacinho ali daquele anticorpo. Vocês estão conseguindo, gente? Ou tá muito difícil? Tá um pouco. Tá um pouco, mas vai melhorar, eu espero. Tá bem complicado. Não, essa parte daí, professora, eu só não entendi agora esse outro. Você... Tá, mas lá na frente esse tem daí eu tipo entendi. disso. Esse... Tá? Porque assim, ó, a fagocitose, gente. Da onde que veio a fagocitose? Que a professora tirou daí, desse ramo aí? Da onde que eu tirei? Como assim? Porque a professora estava falando desse antígeno, né? A professora já colocou a fagocitose. É porque assim, ó, gente, a fagocitose, ela tem algumas funções dentro do nosso corpo, tá? Então, primeiro eu eliminar o que está me causando dano. Isso é um processo fisiológico de fagocitose. Um outro ponto é assim, morreu ali, eu machuquei, acabei tendo uma lesão, coração. 8 horas. Não. Então, eu acabei me machucando, uma célula ali morreu, aí vem a fagocitose para fazer a limpeza daquele tecido que machucou, daquele, né? Aquela fagocitose, ela tem vários mecanismos fisiológicos, tá? E nada mais é do que células que têm a capacidade de fagocitar, comer alguma coisa, degradar e eliminar, tá? Então, o corpo degradando com eliminando, certo? Então, a fagocitose, ela pode acontecer a partir do reconhecimento da própria célula fagocítica por aqueles receptores, tipo TOL, que eu falei para vocês, scavengers. Mas a fagocitose, ela também pode ser mediada pelo anticorpo. Então, a presença do anticorpo aqui em cima dessa bactéria, desse antígeno ou dessa toxina, do veneno, tem uma função, que é o quê? Neutralizar essa bactéria, neutralizar o veneno, tá? Neutralizar o veneno para ele ir lá e agredir as células do meu corpo. É só neutralizar, então ela não vai, eliminar. Não vai eliminar. Quem vai eliminar? A fagocitose. A célula que faz
dá na mão, força. Ele dá na mão, na força. E aí vem uma célula fagocítica que reconhece esses anticorpos e come aquilo ali para eliminar, para destruir aquilo ali. Qual seria essa célula? Célula fagocítica é neutrófilo, macrófago, célula dendrítica. Mas vamos supor, todos eles fazem isso ao mesmo tempo? Um só, né? Uma célula só. Só um tipo que tem? Não. Podem todos fazer ao mesmo tempo. Sim, uma ajuda a outra? Uma vai ajudar a outra, mas cada uma vai capturar. É que às vezes, dependendo da doença que a pessoa tiver, é tipo uma só vai ativar porque já está acostumado com o organismo da pessoa, seria isso? Não, é porque assim, daí, gente, pensem comigo. Quando eu tenho uma doença que acabou de se instalar, tá? Que daí tem todo esse chamamento de célula, a célula que chega mais rápido, que vai fazer fagocitose mais rápido é o neutrófilo. Tá? Então, o neutrófilo, ele sai de dentro do vaso, ele tem ali, ele limpa tudo, né? Então, a gente chama ele como de uma célula inflamatória aguda, tá? Neutrófilo. O macrófago é uma célula que está já ali no tecido. Então, o macrófago, ele tem uma vida maior. Tem macrófago que vive 20 anos no tecido. Ele fica já no tecido. Fica no tecido, é chamado de célula residente. Tá? E aí, essa célula residente, ela tem esse mesmo mecanismo. Fagocitar, e aí depois que ela faz fagocitose, ela morre. O neutrófilo também. Tá? Só que o neutrófilo, ele sai dali e no tecido, ele vai viver 7 horas. Se ele não fagocitar alguma coisa, ou fagocitar, tanto faz, ele vai morrer. Não tem uma célula que fica pouco tempo fora da corrente sanguínea. Por isso que é uma célula de marcação de processo inflamatório agudo. Agora, pensa naquela pessoa que tem uma inflamação crônica. Uma inflamação, uma imunidade, uma resposta imune contra algo crônico. Que daí já está levando a ativação de resposta adquirida, porque a resposta adquirida demora um pouquinho, não é? Aí eu tenho outros perfis de células, tá? Então, quem são células de marcação crônica? O macrófago também, mas não é o macrófago que estava no tecido. Aí vem o macrófago lá do vaso sanguíneo. Só que no vaso sanguíneo, aquele macrófago ele é chamado de monócito. Quando ele sai de dentro do vaso, que ele vem ali no tecido, ele é chamado de macrófago. E se ele chegar ali e fagocitar alguma coisa, beleza. Ele vai fagocitar e ele vai morrer. Se ele não fagocitar, ele pode se transformar em uma célula residente e viver por muitos anos. Também. E aí, outra célula crônica é a linfócito. Só que a linfócito não faz fagocitose, né? Mas nunca na vida. Não. Então, célula fagocítica, gente, macrófago e neutrófago. Célula dendrítica faz também fagocitose. Faz, só que assim, a função dela já é mais assim, ó, faz fagocitose aqui e leva essa informação lá para o linfonodo. Agora sim, ela não vai estar gastando a energia dela, né? Muitas vezes no combate daquele estranho, naquele local onde está essa infecção, porque né, tem outras células que deveriam fazer essa função. Então, são delegadas funções. É como quando a gente trabalha no lugar. Tem a pessoa que é a faxineira, tem a pessoa que é na recepção, tem aquela que é a técnica. Aquele ali, então, que encapsulou, ele é um macrófago. Esse daqui seria um macrófago. Tá? Entendi. Vou complicar. Não, é quando você fala de Não, célula, vou complicar. Oi? Quando você fala de célula, não quer saber de célula. Não, mas só perguntando, gente. Eu também não sei tudo, tá? O que eu não souber, depois a gente vai atrás para procurar, tá? Gente, mas assim, mesmo que essa definição de agudo e crônico é muito mais complicado, porque aquilo que é crônico significa que está, né, no meu corpo ali, aquela infecção perdurando por mais. Tem gente que fica com tipo caramba inflamada há muito tempo. Muito tempo.
e no E o que está acontecendo com eles? Não está conseguindo eliminar o agente estranho. Eles ficam fazendo o quê no corpo? Não faz nada? Eles têm. Macrófago. Faz, mas aí que entra a questão da pessoa, às vezes, estar com a imunidade baixa, está com pouca produção de células, tá? Só que algo crônico O que dentro do aumenta nosso ele? corpo está relacionado à não eliminação daquele antígeno. Então, se eu não consigo eliminar, ele fica lá. E aí, esse crônico, ele vai se agudizando. Então, é complicado de falar que é só o macrófago. Todo mundo precisa ser macrófago. Mas não percam o entendimento de que pode ser um neutrófago também. Só que o neutrófago é 7 horas que ele vai entender. Tá? Ô, gente, por exemplo, assim, vocês já ouviram, por exemplo, hoje tá difícil. Eu não gosto de dar aula de mensagem, gosto de conversar, né? Vocês não perceberam. Ô, gente, vocês já ouviram falar de uma doença que é chamada de paracoccidiose? Não. Vocês já ouviram falar de uma doença conhecida como doença do povo? Já. É o paracoccidiose, tá? É um fungo que dá em lugares onde eu tenho muito cocô de pombo, tá? E aí, normalmente, esses bosques, esses praças onde tem muito pombo, eles cagam demais lá. E aí, quando a gente vai lá, você para para passear, fazer piquenique, você acaba inalando aquele fungo, que é o paracoco, tá? E aí, o fungo, ele consegue morar dentro do pulmão. E ele vai causar vários problemas no homem, quando ele está na fertilidade. Só que daí esse fungo, gente, ele fica ali. Às vezes a pessoa não sabe, ela começa a tomar cocinha, vai atrás da escola. Então, o meu sistema imunológico, ele vai ser ativado. Primeiro imunidade inata, depois imunidade adaptativa. Aí, o que acontece? Ó, eu tenho todo o anticorpo sendo produzido, neutralizando o fungo, ativando o sistema complemento, fazendo a opsonização, facilitando a fagocitose. Essa daqui é a parte de citotoxicidade, a gente entra mais lá na outra resposta imune. Tá tudo ali, tá tudo bonitinho, certo? Só que muitas vezes aquele fungo, ele engana nosso corpo que ele foi eliminado. Então o sistema imune cessa porque ele acha que resolveu todo o problema, tá? E aí o fungo fica lá quietinho. De repente, o que acontece? As células que estavam ali isolando ele, porque daí, né, tem todo esse processo, o fungo está aqui dentro, aí vem linfócitos e macrófagos aqui, está isolando, né? Tem realmente um isolamento, né, desse fungo. Aí eles acham que conseguiu combater, né? Aí eles vão embora, aí começa a se desfazer. Aí, o que faz? O fungo, bonitinho, reativa, né? Fica todo feliz lá. Aí ele sai e vai para um outro lugar ali do pulmão. E aí, essa imunidade estava pronta, não é? Só que daí, de repente, olha, meu corpo já está aqui, começar uma imunidade, né? Uma resposta aguda de novo para algo que é crônico. Então, esse exemplo aqui do fungo não só paracoco, mas tuberculose também. Mesmo sentido. Ainda o micobactéria, pior, eu acho que o paracoco ele também é intracelular. Mas aí está dentro da célula, então imagina esse antígeno escondido dentro daquela célula. Aí, pensa comigo, eu estou produzindo anticorpo, mas o antígeno está dentro da célula, ele vai conseguir encontrar para neutralizar? Ele vai conseguir opsonizar? Então, não vou ter fagocitose. Aí ele vai isolando. As células vão ficando aqui em volta. Aí, quando ela acha, olha, legal, agora acho que ele morreu, está muito quietinho. Aí ela vai embora, ele se reativa. E aí esse processo ele nunca acaba. E ele fica com essa inflamação crônica aí acontecendo, tá? Por isso que nós estamos falando de imunidade tumoral. A imunidade celular, ela é muito mais linda.
cancerígena na namorada para descobrir. Tem gente que descobre e já, tipo, já é. Não, ela é mais difícil de ser reconhecida mesmo. E aí, aqui nesse caso, só porque, né, para finalizar esse pensamento de infecção, aí tem uma célula que é chamada de célula natural killer. Então, essa célula natural killer, ela vai ali e ela vai destruir aquela célula que está infectada. Ela que deveria reconhecer. Inclusive, no paciente que tem câncer, ela também tem uma capacidade de reconhecer aquela célula cancerígena. Mas, por alguns motivos, ela não reconhece aí, né? Aí o paciente acaba desenvolvendo, tá? Gente, existe uma hipersensibilidade, daí eu vou também falar para vocês que essa questão, acho que no finalzinho da aula tem, de reconhecimento de uma célula a partir ali do meu anticorpo, e aí faz essa célula liberar todos aqueles grânulos que está dentro dela, que vai levar a minha resposta de hipersensibilidade, nada mais é do que resposta alérgica. Quem era a célula relacionada a processos alérgicos? É o mastócito, tá? Então, o mastócito é como se fosse um basófilo. Basófilo está na corrente sanguínea. Mastócito está no tecido, tá? E aí, o mastócito, ele é uma célula que se ativa a partir também do reconhecimento do anticorpo. É muito vai e volta, né? Não fiquem doidos, não fiquem bravos. Mastócito. Você falou. Olha lá. Ainda bem que a gente mostra tudo, porque eu não posso falar que você não tem que estar no nosso pé. Eu duvido na medula óssea. Reações de alergias. Tá, gente? Eu sei, assim, que é muito difícil. Eu também, particularmente, eu não gosto de dar aula em slide, porque eu gosto de falar e eu quero reparar de vocês, se vocês estão entendendo. Porque às vezes eu estou lendo aqui, né? E daí eu foco aqui em inglês, mas eu não estou falando. Eu falei, eu não sei tudo. Vamos voltar aqui. Nossa Senhora, eu tinha 45 slides, foram 8. Gente, então assim. Após o contato com o antígeno, a resposta inicial dos anticorpos acontece lá dentro dos órgãos linfóticos, que vai ser o linfonodo e o vaso. Tá? E aí começa a ter aquela proliferação, aqueles clones, né, que vai dando origem às ínguas, e aquilo ali vai sendo liberado via corrente sanguínea, via corrente linfática, tá? E aí os anticorpos eles podem ser secretados no plasma, que é a porção líquida, em secreções de mucosas, tá? Em líquido intersticial do tecido, né? Então, as células, né? Entre as células aqui, existem aqueles espaços intersticial, não existe? Esse espaço aqui entre as células. Então, eu posso ter anticorpos ali, tá? A gente pode ter anticorpo sendo secretado lá no leite materno, tá? Esses anticorpos, eles se ligam à superfície de outras células imunológicas. Aqui, ó. Então, o anticorpo pode ligar na superfície do fagócito, que vai ser neutrófilo ou macrófago. Ele se liga na célula NK, só que a célula NK não vou falar agora com vocês, porque ela está mais em resposta celular, tá? Mas só para vocês entenderem que a gente até tenta dividir. Só que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, vira um bolo louco, tá? E se liga também no mastócito, tá? Então, se eu perguntar assim para vocês, quais são as células que os anticorpos têm capacidade de se ligar? É isso que vocês estão penando comigo ali na avaliação formativa, que eu só mudei o jeito de perguntar. Mas que tipo de célula com anticorpo pode ser reconhecido? Células fagocíticas, né? Fagócitos, macrófago. E neutrófilo?
célula única e o mastócito. Gente, vamos pelo menos que horas são, meninas? O meu relógio tá aqui em cima. 8h16. Tá, vamos aqui pelo menos finalizar essa parte da estrutura dos anticorpos, tá? Daí fica até mais fácil de vocês entenderem isso tudo que eu tô falando para vocês, tá? Então, o anticorpo, também conhecido como imunoglobulina, ou uma nova informação entre vocês, ele lembra desse aspecto, lembra dessa letra Y, tá? Então, ele é composto de algumas estruturas básicas, né, que a gente vai denominando aqui ao longo dessa apresentação. Então, todos os anticorpos, eles possuem essas mesmas características, que é ser semelhante aí à nossa letra Y, tá? Porém, ele apresenta uma região que conecta ao antígeno, tá? Que é essa região aqui, tá? Então, esses dois bracinhos do anticorpo é aquilo que vai reconhecer o antígeno. E aí, mesmo assim que eu tenha lá IgG e IgM, tá? Essa IgG, ela é específica, olha aqui, para a bactéria rosinha, tá? Essa minha bactéria aqui laranja, ela vai ter um anticorpo específico para ela. Só que essa especificidade, ela não está na composição da estrutura básica do anticorpo como um todo. Olha aqui onde está essa especificidade. Só nessa região aqui, ó, da pontinha do braço ali do anticorpo, tá? Então, essa região, ó, ela vai ser modificada de acordo com o antígeno que ela quer reconhecer. Então, se ela vai ser específica para o Helicobacter pylori, lá, que é a bactéria que causa infecção no estômago, se ela vai ser reconhecida pelo paracoco, que é a da doença do pombo, para o HIV, então é isso aqui que vai modificar, tá? Além disso, pessoal, a gente pode, né, conhecer essa estrutura básica a partir da sua composição. Então, nós temos, né, esses braços e o corpo do anticorpo. Aqui na região do braço, eu tenho a composição de duas cadeias, tá? Então, uma cadeia que é essa azul, eu chamo de cadeia pesada. Por que ela é pesada, gente? Ela está fazendo tanto parte do braço como do corpo. Ela é maior. Ela é maior, então ela é mais pesada, tá? Eu tenho essa outra aqui verdinha, que é considerada como cadeia leve, tá? Porque ela é menor. Então, a gente tem aqui, ó, no mesmo, né, sentido, a vermelha pesada e a verde leve, tá? Essas duas cadeias, então, elas estão aos pares e elas ficam ligadas a partir de pontes de sulfetos. Então, pontes que vão fazer essa ligação entre essas duas cadeias pesadas e as cadeias leves, tá? Além disso, a gente ainda pode pegar ali o anticorpo, esse acho que eu vou ter que desenhando, né? Senão até depois vamos Ele sempre tem essa estrutura? Sempre. Essa é a estrutura básica dele, certinho. Vou desenhar aqui. E daí depois vai ficando. Ficou bem bom, né? Bem lindo. Então, essa verde é a cadeia leve e essa rosa é a pesada, tá? Certo. Então, a gente tem ainda aqui, ó, vou pegar nesse, sim, uma porção da cadeia pesada e uma porção da cadeia leve, ela vai ser considerada como uma região variável. Por
Por que ela tem essa região variável? Porque é aqui que eu vou ter o reconhecimento com o antígeno. Então, ela vai modificar. Ou ela vai ser específica lá para o micobactério, ou ela vai ser específica para o paracoco. É aqui que vai ter essa variação, tá? Essa outra região aqui, toda em verde, né? Ela é conhecida como região constante. Ou seja, não vai nunca variar, ela sempre vai ser formada da mesma composição aí, tá? Ó, aqui é a região variável. Mas por que tem duas partes de região variável? Não, é só. A professora colocou só uma. É, mas é só essa daqui, é só o rosinha, Ah, tá? Que sofre variação. Ah, não, dos dois lados, gente, também. É o parzinho, tá? É que vai entrar outra informação. Elas fazem dos dois ladinhos. Dos dois ladinhos, tá? Eu vou fazer aqui, para vocês ficarem com. É, a professora tem que desenhar e colar. A gente pensa que não Tá. funciona. Tá. É assim, gente. Eu pensei do mesmo jeito. Um funciona e o outro Não, é os dois, gente. É os dois. Ai, gente. Olha, professora. Misericórdia. Não é, gente. A gente é burro, gente, não. É falta de conhecimento. É falta de conhecimento. E às vezes é tão comum, é tão normal pra mim isso, que eu venho. Isso daí é uma coisa que vocês têm que desacelerar o professor, porque não é o professor. Não, mas é igual eu falo. É porque a gente tem tantas outras informações na cabeça que a gente Olha, eu às falo vezes, pra todos os professores. Se eu soubesse, eu não estaria na faculdade. É. Então, eu tô aqui pra aprender. Eu tenho que entender. Eu falei, sou professor de estatística. E eu perguntei várias vezes, quem ficou lá pra provar? Você que ninguém ficou, né? Não. Eu fiquei várias vezes perguntando pra ele a mesma coisa, até eu entender. Ele me perguntou umas 10 vezes. Ele achou que eu tava brincando com a cabeça do professor. Eu não entendi. tá certo, gente. E tinha umas 20 pessoas na sala. Sabe o que é bom? Vai fazer você ser um profissional. Não, daí a menina levantou. Entendeu o que tá acontecendo. A menina levantou e falou, olha, você perguntou umas 40 vezes. Eu falei, só perguntei 20. Você perguntou umas 40 vezes, eu ainda não entendi. Ai, ó, a menina tá pior que você. Né, porque Eu não fico com vergonha. tá? Ó, então vamos lá. Daí aqui, ó, essa região aqui e essa outra verdinha que entrou, desse mesmo lado vai ser a mesma coisa, tá, gente? É chamada de região constante. E quando ele tem uma deficiência? Ah, não pensa nisso ainda não. Ah, Porque, não, a gente tem que pensar o que é normal ainda, tá? Porque ainda tem muita coisa. Não, tá? Ó, gente, porque aqui já tem uma outra informação. Além disso, se eu pegar o meu anticorpo e quebrar ele aqui, ó, e ficar só com os bracinhos e o corpo, separar isso aqui, ficar só as cadeias aqui, uma pesada e uma leve e aqui só pesada, eu ainda vou dividir ele em duas regiões, que é a região aqui, ó, chamada, de Fabry, e aqui uma região chamada de FC. Tá? Eu estou mostrando para vocês a estrutura básica, só que ela ainda vai sofrer algumas alterações. Então vamos no que é normal primeiro, tá vendo? Olha, tá? Então a gente tem aqui, ó, a região FAB. Na região FAB, aí entra muita parte de bioquímica também, tá? Mas eu tenho aqui, ó, no final das cadeias, eu tenho uma região que é amino terminal, né? Então, tem uma região ali que é amino terminal. Uma composição química da estrutura ali dessa nossa cadeia de anticorpo, tá? E é nessa região amino terminal que vai ter o reconhecimento do antígeno. Então, lembra do antígeno? só nessa região? Só dessa região aqui do bracinho. Lembra do antígeno? Ele vai vir aqui e ele vai ser reconhecido por esse bracinho do anticorpo. Se ele for grandão, né,
depois vou mostrar para vocês, o anticorpo vai abraçar ele, tá? Então, a gente tem aqui essa região amino terminal. Não vou entrar nisso, porque nem domino, tá? Essa parte bioquímica. Mas aí o reconhecimento das estruturas, ela vai se dar por essas afinidades aqui, né? De moléculas. E lá embaixo? Você falou de mudança. Não, porque aqui embaixo tem essa região FC. A região FC, ela é uma região que tem um carboxi terminal. Então, ela termina lá em carbono. Aqui em cima, ela termina em amido. Né? Então, aqui, ó, ela termina em um carbono. E esse carbono aqui final, esse carboxo terminal, que vai fazer a interação com os meus leucócitos, com os meus fagócitos. Então, é importante para vocês entenderem que, gente, todo antígeno vai ser reconhecido aqui no bracinho do anticorpo. Tá, então é importante entender só isso aí. E é importante saber que aquele fagócito que vai vir ali e reconhecer o anticorpo, ele vai reconhecer nessa porção aqui. Tá? Então, o fagócito não vai chegar aqui, ó, e reconhecer o anticorpo na cadeia leve, na cadeia pesada, aqui do lado. Não, ele só vai reconhecer a partir de ligações químicas que acontecem ali nessa cadeia carboxo terminal, tá? Aqui, ó, já estou colocando uma figura um pouquinho mais complexa, tá? Mas não vamos pensar muito nessa parte aí de química. Vamos entender, ó, o que está acontecendo aqui na minha região variável. Gente, notem que eu tenho um antígeno e esse antígeno, ele vai se ligar de uma maneira que é chamada de chave fechadura aqui. Tá? Então, o antígeno, ele tem uma porção que daí nós chamamos de epítopo, tá? Esse epítopo, ele vai ser reconhecido tanto pela cadeia leve quanto pela cadeia pesada, tá? Então, ele vem aqui, ó, e se encaixa ali naquela região. Então, a cadeia leve e pesada, ela faz parte da região SAP ou da região FC, do anticorpo? Da SAP, tá? Aí, eu tenho a porção FC, que é considerada como a ação efetora. Porque lembra lá que o anticorpo, ele só neutraliza, ele opsoniza, ele faz aquela bactéria não conseguir se proliferar, não conseguir se locomover, né, não entrar dentro de uma célula, mas ele não faz nada. Então, ele precisa, né, de ajuda. E aí, essa ajuda vem muitas vezes pela interação das células fagocíticas que vai ali fagocitar e destruir, ou ativar proteínas do complemento. Então, toda essa parte FC, ela é a porção efetora, porque ela fica disponível ali no anticorpo para que meu sistema imune elimine aquilo ali de uma vez, tá? Então, a função efetora, ela se dá aqui, na porção FC, através dessa ligação do carboxy terminal às células e proteínas do sistema complemento. Então, a célula vem aqui, se liga aqui, ou as proteínas do complemento vêm aqui e reconhece essa porção, tá? Olha aqui, gente, isso é um fagócito, tá? Só que eu não estou vendo aquele fagócito bonitinho que eu mostrei para vocês redondinho lá na lâmina. Isso aqui, olha aqui, 1, 2, 3 lóbulos. Qual é esse fagócito? Neutrófilo. Esse é o neutrófilo, tá? E aí, o que o neutrófilo tá fazendo ali, ó? Ele tá abraçando alguma coisa. Olha o que ele tá abraçando. O anticorpo, ó, uma letrinha Y. E ele tá reconhecendo essa porção ali, ó. FC.
Olha aqui o anticorpo. O que o anticorpo está carregando? Não sei, né? Mas é um antígeno, né? Sei. E aí, olha aqui quantos anticorpos que ele está conseguindo reconhecer ali, tá? Por esse sistema FC, tá? Gente, além disso, só para vou avançar um pouquinho depois a gente tem aula prática, mais tranquilo, legal. Então, nós ainda podemos ter algumas classes de anticorpos, tá? São conhecidas 5 tipos de anticorpos, gente. Então, eu tenho um anticorpo do tipo IgA, eu tenho um anticorpo do tipo IgD, do tipo IgE, Não tem nome, né? IgM e IgG. Próximo tema. Mas essa Angélica, ela é nutriqueira, Ela gosta de andar. ela gosta de andar, ela quer falar na frente. Olha, professora, porque daí eu vou querer saber o nome dele, entendeu? Porque depois eu não vou saber. Ô, gente, e essa classificação aqui, ó, dos nomes, eles estão de acordo com o número dessas cadeias que os anticorpos têm, tá? Então, eu mostrei para vocês essa estrutura básica, só que muitas vezes vocês vão ver que alguns parecem que são maiores, outros menores, e aí vai estar relacionado com a composição dessas cadeias. Mas vamos lá, ó. Nós temos a classificação ainda em monomérica, ou seja, um anticorpo que é formado por uma única estrutura básica ali do anticorpo, tá? Quem são? IgD, IgE e IgG, tá? Eu tenho anticorpos que são diméricos, ou seja, eu tenho 2 anticorpos ligados, né? Ali estão juntos. E aí, esse anticorpo dimérico, ele é o do tipo IgA, certo? E eu tenho também um anticorpo que é pentamérico, ou seja, tem 5 anticorpos aqui, gente. 5 anticorpos unidos ali uns aos outros, certo? Pentamérico, né? Então, é a IgE. E aí, a nomenclatura que a Angélica está perguntando, ela vem em relação às cadeias pesadas e leves, que são designadas pelas letras gregas. Então, a cadeia pesada, né, ela pode ser do tipo Mi, Delta, Epsilon, Gama ou Alfa. Tá? Então, o anticorpo aqui, ó, D, ele é da Delta. Então, ele tem uma cadeia pesada do tipo delta, tá? Em relação à estrutura de composição bioquímica, assim, química. A gente não entra nisso, tá? Mas você perguntou, eu já vi, tá? A do tipo M, ó, ela tem na composição, né, essa nomenclatura aqui. Então, vem disso daí, tá? A IgE do Epsilon, a G do Gama, tá? E a IgA do Alfa, tá? Gente, é em relação ao conhecimento, né? Igual a gente tem visto aí no corona. Tem a cepa. A delta. A delta é da onde? Da Índia. A delta é da Índia? Eu também não lembro. Porque agora que eu pensei, né? Que agora eles descobriram a lâmpada. A lâmpada, ela é Da onde? da Austrália. Vocês já viram essa piadinha? Já. Tem a lâmpada, gente. A lâmpada é o grego. Vocês ouviram? Eu não vi. Você não veio da aula do Eduardo? Eu acho que eu caí de moto. Então, Pode ser de moto. porque daí a gente tem essas nomenclaturas de acordo com o que vai conhecendo, a composição química. Então, lá no corona já tem acho que o alfa, o delta e agora o lambda, né? Então, tem relações. Eu não conheço as letras gregas, tá, gente? Mas lá quem tiver dúvida, entra lá no Word, tem lá
símbolos, aparece 500 milhões de letras de cor, tá? Gente, então, diversos tipos, né, isótipos, isotipos ali de anticorpos desempenham funções efetoras diferentes, tá? Por quê? Lembra lá, IgM é um anticorpo que a gente fala que está muito relacionado a uma resposta de fase aguda. Então, quando vocês dosam lá um anticorpo IgM, eu estou falando que aquela infecção ela é inicial, tá? Que ela está acontecendo há pouco tempo. Agora, quando a gente fala, né, por exemplo, ali de uma IgG, significa que o paciente teve contato em algum momento com aquilo na vida. Ou essa doença está cursada já para a cura, ou pode ser uma imunoglobulina de memória. Porque as imunoglobulinas também têm memória. É importante para vocês saberem isso, porque paciente gestante. Qual é o nome daquele protozoário que pode causar um probleminha na gestação? Que a criança pode nascer cega. Pode ser sífilis também. Eu esqueci o nome da gato. É a bigato. Eu esqueci o nome da É que a sífilis é a bactéria, que é o toxoplasma. Pode ser, né, da toxoplasmose. Eu acho que nós vamos ter que estudar de novo. Gente, e daí a toxoplasmose, a gestante, ela vai fazer exame a cada 3 meses durante a gravidez, né? Então, nos trimestrais ali. E aí, às vezes, ela leva lá no postinho de saúde desesperada. Quando chega no postinho de saúde, quem está lá para atender? O enfermeiro, não é? E ela quer saber, olha aqui, meu reagente. E não, eu peguei, eu não posso fazer nada, então ninguém está infectado. Então, a gente tem que entender essas relações aí de anticorpos, tá? Essa parte que eu vou passar está muito complexa, vamos ver. Só para finalizar. Aqui, tá. Uma outra informação importante, gente. Existe uma região aqui, ó, né? Que é chamada de região flexível, tá? Então, se o antígeno, olha aqui, ele está pertinho um do outro, aquele bracinho do anticorpo tem a capacidade de aproximar e conseguir fazer essa ligação. Agora, se o antígeno ele tá, o epítopo, né, daquele antígeno tá longe, olha aqui, ele consegue abrir, ele dobra, tem tipo uma dobradiça mesmo para conseguir alcançar aquele epítopo, tá, gente? Então, essas moléculas de anticorpos, elas são flexíveis, tá bom? Aí, o que é bacana? Essa flexibilidade, essa função dobradiça, ela também vai estar bastante relacionada, gente, com o reconhecimento de partículas, de mais partículas ali, né? De mais epítopos. Então, por exemplo, a IgG e a IgE, ela consegue fazer uma ligação de no máximo 2 epítopos ali. Agora, lembra lá daquela imunoglobulina que era pentamérica? Olha isso, ela consegue, cada bracinho aí do anticorpo, consegue reconhecer epítopos diferentes. Então, ela se liga de uma maneira muito mais ávida, tá? Ela tem assim, uma avidez, uma interação com aquele antígeno muito melhor. E aí, o que acontece? Imagina vocês vindo aqui um fagócito, reconhecendo a porçãozinha aqui FC. Quando ele vem aqui e ele reconhece, dificilmente essa IgM ela vai desligar. Porque essas ligações elas são reversíveis, entende? Então, assim, dificilmente vai se desligar. Agora, aquele anticorpo que só está reconhecendo com um bracinho, é como se ele estivesse pegando ali de qualquer jeito, não é? Quando ele se liga aqui, ó, o IgG, ele se liga com 2, então ele já tem uma ligação alta também, né? Então vai ser mais difícil dele se desligar, tá?
Aqui, gente, ó, então para vocês entenderem que o complexo antígeno-anticorpo, ele é reconhecido com especificidade, é esse mecanismo mesmo de chave e fechadura, tá? Não vai mudar, né? Esse médico aí, ô, gente, vamos fazer o seguinte, qualquer coisa, porque semana que vem é feriado. Qualquer coisa eu gravo no material, disponibilizo como material extra para a gente finalizar um pouco dessa apostila, que não falta tanto. Ou também a gente finaliza na nossa próxima aula, tá? Se der para terminar lá embaixo, eu termino com vocês. Mas é muita informação, né, gente? Misericórdia. Eu tô até passando batida aqui uns slides para vocês não me matarem. É hora que a gente tá entendendo uma coisa. Eu passei ali porque assim vai ficando muito